igualzinho o pastor Davi. Eu falei, cara, tu é o pastor Davi. Ele falou, que isso? Eu falei, parece que tá cada pessoa que outro pastor. A única diferença é que ele é do meu tamanho. Baixinho. Por gentileza, pastor. A única diferença é que ele é baixinho. Baixinho não, de estatura média, que ele é alto. Na paz. Amém. Pastor, para nós é uma alegria, é um prestígio receber você e a sua família, tá? Que Deus recompense, carinho que o Senhor tem por nós, que os céus estejam sempre abertos para a vida do meu pastor. Amém? Que suas vestes sejam sempre altas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Amém? Que o Espírito Santo esteja te conduzindo a cada dia, onde você for, que Ele vá contigo e te direcione de palavras. Amém? Domingo pela manhã nós tivemos aqui, pastor, e foi um momento muito bom, né? Um culto muito bacana, quando nós estamos estudando sobre a nossa caminhada cristã. Não é fácil, ser crente não é mole, né? Para cabra macho mesmo. Ser crente, pastor da vida, né? Porque nós temos inimigos que nós temos que vencer todo dia, né? E nós falamos muito aqui sobre concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós temos 3 inimigos que precisam ser derrotados a cada dia: o diabo, o mundo e a nossa carne. Se a gente vencer pelo menos a gente consegue vencer o restante, que às vezes o mais difícil de dominar somos nós mesmos, né? Então eu falei para o povo aqui que tem um escritor, o Maxwell, que diz o seguinte: se a gente conseguir liderarmos a nós mesmos, nós teremos condição de liderarmos uma multidão. Mas se a gente não consegue liderar a si próprio, como nós vamos liderar um pequeno grupo? Não é verdade? Então, é por isso que Jesus falou: o evangelho não é mole, o evangelho não é riqueza, o evangelho não é oba-oba, a porta continua estreita, o caminho continua apertado, não mudou nada, ok? Nós estamos vivendo tempos difíceis, ok? E a gente não pode amar o mundo, nem sermos amados pelo mundo. Se nós amamos o mundo, estamos indo contra Deus. Se nós estamos sendo amados pelo mundo, tem alguma coisa errada. Nós não podemos deixar que o mundo entre aqui na igreja, ok? Nós somos chamados para transformar o mundo, porque temos uma mente transformada e renovada e somos guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito da verdade, de santidade, de adoração, o Espírito de amor, de gratidão, de alegria e de perdão, o Espírito da ressurreição. É esse Espírito que conduz a igreja, e é justamente esse Espírito que levará a igreja até os ares ao encontro de Jesus. Amém, queridos? Então, Gálatas 5,16, a gente falou muito aqui: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quer vencer o diabo, o mundo e a si próprio? Medita, leia, se consagre, jejue, porque nós já somos mais do que vencedores. Amém? Eu falei que quando o diabo não consegue nos distrair, ele tenta nos distrair. Quando ele não consegue nos destruir, porque nós somos de Deus, somos a menina dos olhos do Senhor, somos propriedade exclusiva de Deus. Ele nos comprou, nós fomos comprados na cruz do Calvário. Então não tem como ele destruir, mas ele pode te distrair. Fica ligado. Bom, Deus abençoe a igreja Batista Monte Carmelo. Deus abençoe a vida do nosso pastor e a família, pastor Davi. Pai, no nome de Jesus, te louvamos, rendemos graças ao teu nome, Senhor. Te adoramos em espírito e em verdade. Nós estamos aqui, Senhor, para passar um tempo, para poder nos confraternizarmos um com o outro. Isso também faz parte, é bom, é louvável, mas estamos aqui para te adorar em espírito e em verdade. Estamos aqui para ouvir o Senhor falar conosco. Senhor, em nome de Jesus, usa o teu servo nessa noite para falar conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz. É a tua palavra, Senhor, que nos alimenta. É a tua palavra que sacia a nossa sede. É a tua palavra que são as águas purificadoras que descem do teu trono e purificam o nosso interior. Tira, Deus, de nós toda a imundícia, tudo aquilo que está escondido, Senhor, em nome de Jesus. Vai tirando tudo, que no nosso interior, Senhor,
apenas reine a tua palavra, para a louvor e para a glória do teu nome. Nos ensina, Senhor, a guardar a tua palavra, para não pecarmos contra ti. Usa o teu filho amado, nós choramos agradecidos por ele e pela sua casa representada, no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Pastor Davi está fazendo a apresentação da esposa, do filho. Amém. Obrigado, pastor Vanderlei. Meus amados e preciosos irmãos, a graça e a paz do Cordeiro sejam sobre as suas vidas. Amém. Os irmãos que estão de pé, pode se assentar, meus amados, um momento enquanto eu vou localizando aqui. Tá? Eu sempre gosto de agradecer, né? Agradecer ao Pai pela oportunidade que Ele nos concede. O Pai tem sido bom, né? O Criador dos céus e da terra nos concede essa oportunidade. Digo a respeito dessa oportunidade, né? Temos muitos motivos de louvarmos e bendizermos o nome dEle, sempre. Todos nós, todo o cristão, todo crente, se você está insatisfeito com alguma coisa na sua vida, você precisa mudar o foco. Pare de olhar para os problemas. É só uma questão de você mudar o foco daquilo que você está observando mais. Se você olha só para as lutas, para os problemas, então é como se aquilo ali crescesse para você. Mas se você olhar o quanto o Pai é bom, o quanto o Criador é bom, o quanto o Altíssimo Ele é maravilhoso, então você vai ver que existem motivos para você o louvar, para você o glorificar. Ok? Então eu agradeço ao Pai por essa oportunidade de estar transmitindo a sua palavra. Também aos pastores dessa igreja, o pastor presidente dessa igreja, o pastor Vanderlei, e a sua esposa Kátia. Eu quero agradecer esse precioso casal, que são realmente uma bênção, né? Eu gosto do estilo do pastor Vanderlei, realmente eu gosto do estilo dele, né? Ele é um homem perseverante, brilhante, e é um casal abençoado, sabe, irmãos? Nós temos visto assim muitos ministérios por aí, sem querer ficar assim tocando em assunto nenhum, nem de ninguém, né? É chato isso, né? Mas a gente vê por aí muitos pastores aí que o camarada ele vai pregando bonito, mas ele vai deixando uma porção de furo pelo meio do caminho, irmãos. E ninguém é perfeito. Os irmãos sabem que ninguém é perfeito. Aqui na terra, meus amados, não tem ninguém perfeito. Não espere perfeição. Você coloca os seus olhos no Cordeiro. Quem está entendendo o que eu estou falando aí nessa noite? Coloca os teus olhos no Cordeiro, meu amado. Foi ele que morreu na cruz. Ele foi o único homem totalmente perfeito aqui. Todos os outros homens foram uma bênção. Abraão, pai na fé, bênção pura, mas falhou também, né? Não estamos aqui para falar das falhas. Todos nós temos falhas. O único homem, porque ele veio para ser um homem naquela ocasião, mas é o Filho do Altíssimo, totalmente perfeito, ok? Mas quando nós vemos assim a vida do pastor Vanderlei e sua esposa, é um casamento abençoado, sabe? Então eu gosto do estilo deles assim, eu admiro esse casal. E então agradeço ao Pai por essa oportunidade, agradeço a eles, agradeço também aos irmãos aqui, os obreiros dessa igreja, juntamente com cada irmão, com cada membro também dessa preciosa congregação, dessa digna congregação. Amém, meus amados? Amém. Queridos, vamos lá. Você que tem a sua Bíblia aí, vou pedir que você abra a sua Bíblia aí comigo. Abra a sua Bíblia aí comigo na primeira carta de João, 1 João, né? 1 João, capítulo 3, versículo 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Al, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que se ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Meus irmãos, pode se assentar, meus amados. O pastor já orou por mim. Olha, meus amados, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Quando a escritura fala aqui, ó, mas sabemos que ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Esse ele aqui está se referindo ao Cordeiro, ok? Como ele é. O Cordeiro, ele andou aqui nessa terra com um corpo de carne e osso. Por quê? Porque aquilo que é totalmente poderoso estava lá no céu, o ser mais poderoso, mais extraordinário lá do céu. E por isso que Lúcifer, o anjo, né, ele agora não é mais Lúcifer, ok? Agora você chama ele do que quiser. Diabo, fracassado, frouxo, derrotado. Ele quis assim, foi uma escolha. E tem gente ainda que prega que não existe, que existe predestinação. Uma criatura que mais teria o
direito de ser predestinado seriam aquelas criaturas lá, né? Mas enfim, ele tinha o direito de poder escolher, ok? Então o que acontece, né? Então ele queria ser maior até do que o Altíssimo e do que o Cordeiro. Mesmo o Cordeiro estando lá, e o pai ele queria subir no monte, como diz lá a profecia de Isaías, de Ezequiel, né? Ele queria subir acima das estrelas, então ele perdeu aquilo lá. Quando ele esteve aqui, ele teve que se limitar a um corpo como nós. E depois que ele morreu, como eu falei para vocês, que ele foi um homem totalmente perfeito, aqui, depois que ele morreu, a sua ressurreição, não a ressurreição das outras pessoas, das crianças que ele ressuscitou, do homem que ele ressuscitou, os milagres físicos que ele fez, tanto de pessoas vivas quanto de pessoas mortas, essas pessoas foram ressuscitadas pelo poder e pela autoridade dele. Mas quando ele mesmo ressuscitou, ali foi o Pai o ressuscitando através do seu Espírito. Aquilo ali era uma confirmação que a sua obra realizada na cruz do Calvário, ela foi aprovada e aceita pelo Criador. A expiação do Cordeiro para pagar por todos os nossos pecados, ela foi consumada e feita ali e aceita pelo Pai. Ou seja, ele andou aqui nessa terra, foi totalmente perfeito. Alguém é perfeito? Ninguém. Essa é uma pergunta só retórica, tá? Ninguém é perfeito. O homem mais certinho desse mundo, a mulher mais certinha desse mundo, tem uma porção de imperfeições, falhas. Olha só para o Cordeiro. Diga, eu vou olhar só para o Cordeiro. Você vai ver como é que vai ficar melhor e mais fácil. A corrida vai ficar mais fácil. A fé vai ficar mais afiada. Você vai ficar bem melhor se você parar de olhar para as outras falhas das outras pessoas. Então, quando o Cordeiro morto, ele ressuscitou no terceiro dia após a sua morte, nem foi exatamente 72 horas, ok? Isso não importa, mas foi no terceiro dia que ele ressuscitou, no primeiro dia da semana. Naquela ocasião nem se chamava domingo, ok? Era o primeiro dia da semana. Quando ele ressuscitou, aquilo foi o quê? Foi o Espírito do Pai ressuscitando o Cordeiro naquele momento ali, e dizendo assim: todo o trabalho de salvação que o Cordeiro fez, ele foi aprovado pelo Pai. Significa isso o que, Davi? Isso significa que agora toda pessoa que acreditar no Cordeiro a ponto de confiar e resolver praticar as suas palavras, porque quando a gente prega assim, né? Ah, eu acredito, pronto. Aí a pessoa acredita e faz de qualquer jeito. A Escritura diz assim, ó: quem crer em mim, como diz as Escrituras, não é conforme você quer fazer. Tem crente que ele quer ser do jeito que ele quer fazer as coisas da maneira dele, não é da sua própria maneira. Ah, meu irmão, sabe, eu faço do meu jeito. Não, meus amados, nós temos que servir ao Pai como diz as Escrituras. O Cordeiro disse: rios de águas vivas fluirão do seu interior. Água viva quer dizer o quê? Meu amado, isso passa. A salvação é uma fonte. Se você tem uma fonte no seu quintal, lá, essa água aí não dá para dividir, não dá para dizer assim: ah, vamos alimentar o bairro todo. Não dá. Essa fontezinha vai servir só para você e para sua família. Está entendendo? Agora aqui o Cordeiro está dizendo: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água, rio. Agora um rio, sim, um rio dá para saciar uma cidade, um bairro, até um país inteiro. Um rio, né? Você vê, grandes civilizações nasceram às margens dos rios. Rio Nilo, Eufrates, grandes civilizações. Então o Cordeiro está dizendo assim: se você andar nas minhas palavras, se você cumprir as minhas palavras, se você viver, acreditar, mas não somente dizer eu acredito, só com a sua boca funcionando. Vamos colocar as coisas para fazer valer, meus amados. Vamos praticar essa palavra. O que você vem aqui para ouvir de manhã, pratique durante a semana, pratique. Quando você falhar, peça perdão ao Pai. O sangue do Cordeiro é poderoso, a justiça dele é aplicada no momento exato que você reconhece, pedindo perdão ao Pai, dizendo: Pai, eu peguei, Pai. Não que você vai fazer um pecado de propósito. Ah, então se eu pedir perdão, né, o Pai vai me perdoar. Não, você não quer fazer errado, mas quando você falhar, você pede perdão. O efeito do sangue que você não está vendo, mas ele está na sua vida. Digo, o sangue está na minha vida. O efeito do sangue, ele é aplicado e você fica como se você fosse uma pessoa, você é uma pessoa totalmente limpa, lavada, regenerada. Você tem a justiça do Cordeiro na tua vida. Davi, mas isso aí é demais. Não, peraí. Justiça do Cordeiro, o Cordeiro é justo para o Pai. Isso, a ressurreição significa isso. Quando você acredita nele, significa que essa justiça que é dele, agora passa a ser imputada sobre a sua vida. Quando você acredita nele, meu amado, então você não tem nenhum motivo para você andar com medo.
O crente não tem nenhum motivo para andar com medo, para andar inseguro, para olhar para as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Você dobra o seu joelho de manhã ou nos outros horários do dia e você diz: Pai, me ajuda hoje, me protege, perdoa as minhas falhas, guarda a minha família. Você vai lendo, guardando na sua mente ou marcando na sua parede, colando um versículo, escrevendo em algum lugar as promessas do Pai, do Criador a respeito de você e da sua família, e você não fica olhando como que a vida dos outros crentes estão não, tá? Irmão, sabe, vou te falar uma coisa, irmão, eu vi uma irmã naquela rua que ela era uma pessoa boa, mas ela morreu de tal coisa, ela ficou doente e não foi curada. Tem muitos casos assim, mas o que nós temos que fazer? Julgar essa situação? Não, você não julga nada. Você faz o quê? Você vê o que as escrituras dizem para você e você coloca os olhos nisso e você vai acreditando. Eu sei do seguinte: aquela irmã pode não ter sido curada, muitos irmãos não são curados, também muitas pessoas lá fora não são salvas, mas nós precisamos continuar orando pela salvação de almas. Nós precisamos acreditar. Pai, na tua palavra diz que o Cordeiro levou sobre si minhas enfermidades e dores. Pai, eu quero te agradecer, Pai, obrigado pela minha saúde, obrigado pela vida longa. Você sabe que, como eu disse para você no Salmo, lá no Salmo que fala assim, 70 anos e 80 anos de enfado e cansaço. Essa palavra, ela era colocada para aquele pessoal que caiu no deserto, mas a promessa para você é de muitos dias, é de você ter uma vida longa, com saúde e com força, na presença do Pai, do Criador. O Pai amado vai curar as tuas enfermidades, meus amados, se tu acreditar. Faça a tua parte, ajeita a sua alimentação aí, para de comer besteira. Você tem que obedecer lá, nem sempre os médicos estão dando as instruções certas não, então você vai lá no doutor Google e você pesquisa e você vê saúde, alimentação saudável, não comer isso, você vai praticando as coisas de saúde também. O Pai, Ele é responsável pela sua cura, mas você é responsável pela sua saúde. Não. Você se coloca em situações que você vai ficar doente, aí o Pai está sempre tendo lá que, você tem que cuidar da sua saúde. E se alguma coisa acontecer, o Pai, Ele vai entrar com o seu poder para curar você, porque você acredita na sua palavra. Diga glória. Vamos lá. Primeiro evento escatológico até o fim dos tempos. Eu não vou falar todos, porque é de propósito que eu não vou falar todos, porque os últimos é melhor a gente deixar para uma outra ocasião, dar uma outra ocasião que a gente vinha aqui, aí eu falo para você. Mas Davi, qual é o próximo evento escatológico? Qual é o próximo grande evento escatológico que as escrituras apontam para nós? Qual vai ser o próximo evento? Quer as pessoas acreditem ou não, meus amados, quer haja divergência de ensinos teológicos a respeito disso, na verdade, eu acho que é a maior irresponsabilidade dos mestres da palavra, de pregadores responsáveis, porque existem pregadores que eles pregam de ouvir outros pastores mais experientes, mais aprofundados, eles vivem disso, não está errado. Mas muitos pregadores que são experientes e tudo mais, mas eles sabem, eles pesquisam no original e eles sabem, eles dizem que não haverá arrebatamento, quando que no final das contas eles sabem que haverá arrebatamento, porque está claríssimo nas escrituras, meus amados. O próximo grande evento, vou enumerar alguns para você aqui, até se eu chego no milênio, Vamos, quem quer chegar no milênio aí? O milênio é bom, tá, irmãos? Só lembra, se você vive nesse tempo agora, o milênio depois é bom. Então tem que conseguir chegar aqui na pregação aqui. Fica tranquilo aí. Ok? Então qual é o próximo evento? O próximo evento é o arrebatamento da igreja. A igreja não passará, meus amados, pela grande tribulação. Retifico mais uma vez para os irmãos, a igreja não passará pela grande tribulação. Davi, onde é que está isso nas escrituras? Se eu for entrar em detalhes em cada um desses pontos aqui, talvez a pregação possa ficar muito longa, mas quando você olhar lá o livro de Apocalipse, que é um livro falando sobre os últimos acontecimentos, com muita precisão, e até um livro, o nome Apocalipse significa revelação. Se é revelação, é para entender, para ficar claro. Mas é preciso você estar ligado com o Altíssimo, é preciso você ser um crente de verdade para você entender. Pessoa que não é crente de verdade não vai entender não, ela vai ficar assim, como? Não vai entender. Mas o Pai vai fazer você entender, porque eu sinto que vocês são crentes de verdade. Pastor, eu sinto que aqui tem crente de verdade, pastor, nessa igreja aqui. Acredito nisso mesmo, de verdade, crente de verdade. Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 19, que são os capítulos que estão se referindo à grande tribulação. Você pode ver que aqueles eventos ali estão se referindo à grande tribulação. Não existe uma menção da igreja nesses capítulos aqui.
do capítulo 6 até o capítulo 19, não tem menções ali da igreja passando por aquela fase difícil, besta, falso profeta, não sei o que, pragas descendo e caindo, não tem, porque a igreja não passará pela grande tribulação, meus amados. Então o arrebatamento é o que? O arrebatamento é um evento desencadeador, e muitos pregadores falam assim, evento secreto, mas eu vou dizer para você porque que é secreto. Não está a palavra secreto nas escrituras, mas eu vou dizer para você porque que é secreto. Por que é secreto? Quando o Cordeiro ressuscitou, e ele foi visto, porque ele ficou aqui durante 40 dias, como eu falei para você, ele ficou os 40 dias aqui, somente os salvos, somente os santos, só a igreja viu o Cordeiro ressuscitado. É ou não é, irmãos? Alguém encontra um versículo e diz assim, teve um soldado romano que viu. Não, quando ele pregou, o soldado romano ele curou não sei quem, ele foi curou ele viu uma porção de gente, mas quando ele ressuscitou, só aqueles que o viram foram a igreja, só os salvos. Quem vai ver o Cordeiro na hora do arrebatamento? Quem? Isso, vocês vão ver. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 4 até o versículo 8, o apóstolo Paulo estava descrevendo que Pedro, os outros apóstolos, Tiago e vários irmãos, ele citou lá, não vou ler lá para nós não gastarmos muito tempo, mas ele citou que vários irmãos presenciaram o Cordeiro, mas nenhuma pessoa não crente viu, ou seja, após a sua ressurreição, só os salvos o viram. O arrebatamento será secreto, o arrebatamento será presenciado somente pela igreja. Não fique preocupado, meus amados, aquele irmão, não julgue ninguém, seja um crente sincero, seja um crente valoroso, seja uma pessoa que acredita nas escrituras. Todos aqueles que têm o sangue do Cordeiro sobre as suas vidas, desaparecerão, porque eles serão arrebatados e retirados aqui desse mundo, estarão com o Senhor nos ares. Diga glórias ao Pai. Aleluia. Hebreus capítulo 9, verso 28, aparece a palavra aparecerá. Essa palavra aqui do original grego significa ophthesetai, que quer dizer, será visto. Somente a igreja verá o Cordeiro, o mundo não verá ainda. Mas Davi, e quando as escrituras falam assim, que todo olho verá? Sim, são dois eventos diferentes. Quando todo olho verá, vai ser no final da grande tribulação. Aí eu posso falar para você, Apocalipse capítulo 1, no versículo 7, que ele vai vir nas nuvens e todo olho verá. Na verdade, tudo nesse mundo vai ser modificado. As condições físicas desse mundo serão totalmente modificadas. O céu, ele vai se abrir assim, igual um rolo de um pergaminho, de um lado e para o outro. Então, essa cortina que tem aqui, celestial, que tampa o céu que está... não tem nem como falar quanto, porque o céu está para cima, viu? Ok, irmãos? Não é uma questão de história, não, e o inferno está literalmente para baixo mesmo, Numa outra ocasião eu falo para os irmãos por que o inferno fica exatamente para baixo. Ele está no receptáculo aqui no nosso mundo mesmo, ok? Então vamos lá, será visto. Então o próximo grande evento que vai acontecer nesse mundo vai ser o quê? O arrebatamento. Quem não serve o Cordeiro pode ficar com medo, pode ficar preocupado, pode duvidar à vontade, não tem problema. Eu não acredito que vai acontecer nada, não aconteceu nada até hoje, não vai acontecer nada. Tem pregador falando isso. Irmão, eu conheço um pregador de uma denominação que ele é muito bom, e quando eu menciono isso, digo isso respeitosamente, eu respeito todo mundo, ok? Não estou dizendo isso aqui para atacar ninguém, mas meus amados, nenhum pregador, muito menos nenhuma denominação, está acima das escrituras ou das palavras do Cordeiro. Você, como um cristão, como um crente verdadeiro, o que você vai fazer? Deva colocar os teus olhos nas escrituras e na palavra. Se a palavra diz que isso vai acontecer e que você vai estar com ele, você vai confiar. Mas quem não tem um Cordeiro vai ficar preocupado e vai querer duvidar, porque isso é uma consolação. Mas você sabe que o próximo evento que vai acontecer, mencionado pelas escrituras, será o arrebatamento dessa igreja e de todas as igrejas, obviamente, Aleluia. Davi, e o próximo evento, Davi? Quais serão os próximos eventos? Vamos lá, irmão, sem mais demora. Gastei um pouquinho mais nesse aqui. Os próximos eventos, eles serão simultâneos, meus amados. Simultâneos significa que eles vão acontecer ao mesmo tempo. Os próximos 3 eventos que eu vou contar para você vão acontecer praticamente ao mesmo tempo. Quais são? Tribunal de Cristo, após o arrebatamento da igreja, do corpo de Cristo. Qual denominação, irmão Davi? Qual? Meus amados, o Cordeiro não vem buscar uma denominação, ele vem buscar santos, ele vem buscar pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Então seja sincero, meu amado, leia
leia a sua Bíblia em casa, faça um devocional, aprende a orar mais, a passar um pouquinho mais de tempo orando. Está orando, é como o Cordeiro explicou lá, irmão. Davi, pega uma pregação difícil aí, para quê, meu irmão? Para que enfeitar o pavão? Aí o pregador é glorificado, o pessoal fica assim, e o Cordeiro não é glorificado. Eu prefiro falar simples e vocês todos entenderem e o nome dele ser glorificado. Aí eu deixo a bênção dele vir para mim da maneira que ele quiser, e sempre vem. É daquilo que o Cordeiro falou lá, meus amados. Mateus 6, versículo 6. Quando orar, não seja como os hipócritas. Entra no teu quarto, trancando a tua porta, orarás ao Pai em secreto, e Ele que te vê em secreto te recompensará. Quem diz amém? Publicamente. Você faz uma coisa em secreto, não tem ninguém vendo. Como é que Deus abençoa tanto aquela mulher, rapaz? Não sei. Como é que Deus abençoa tanto aquele irmão? Tem alguma coisa errada. Realmente o Pai, ele faz acepção de pessoas. Não, meus amados, essa pessoa em secreto, porque o Pai não gosta de pessoa que quer se exibir. O Pai, aquela pessoa em secreto, ela faz coisas que não estão sendo vistas por outras, mas está sendo vista pelo Pai, e o Pai honra aquela pessoa publicamente. Quem entendeu aí que eu estou falando aí? Está entendendo, meu amado? Após o arrebatamento, vamos lá, vai ter o quê? Você vai lá para o tribunal de Cristo, lá no céu. Tribunal, está lá isso aí está lá em 2 Coríntios 5, versículo 10, não vou ler não para a gente ganhar tempo. Colossenses 2, versículo 14. Então todo crente, ele vai receber galardão, uma coisa muito além daquilo que você fez. Por isso que o apóstolo Paulo falou, por isso que ele disse, né? Aquilo que nós passamos nesse mundo é uma leve e momentânea tribulação. A nossa leve e momentânea tribulação não é nada comparado com a glória que nos há de ser revelada. Está achando que a tua prova está grande? Está achando que você se esforça muito? Está achando que você faz muito? Faça o seu melhor, porque não é nem um pagamento, né? Porque o pagamento é uma coisa que você fica até alegre, mas o galardão, que é uma coisa muito além, lá no céu não é números de coisas materiais, é uma coisa muito maior daquilo que eu posso pregar e do que as minhas palavras podem descrever, para que você possa entender. Então você vai receber no tribunal de Cristo o galardão. Quem diz glórias ao nome do Eterno aí? Está entendendo, irmão? Você vai receber muito mais, meu amado, muito mais do que qualquer coisa que você possa ter feito aqui. Não é um pagamento, é muito mais, a coisa é séria, meu irmão. É uma coisa para você se alegrar, é uma coisa para você fazer o seu melhor. Então lá em cima vai ter o galardão. Davi, vai ser tudo igual, não é verdade? Tudo igual. Não. Uns vão receber, está lá em Coríntios, né? Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. O brilho do sol é mais do que o da lua, não é, irmãos? O que eu estou falando para os irmãos está nas escrituras, tá? E outra é a glória das estrelas. Vai ter crente que o galardão que ele vai receber, ele vai ter um brilho, vai ser uma coisa que vai ser vista como o sol. Vai ter crente que o seu brilho, o seu galardão vai ser como o brilho da lua. Vai ter crente como das estrelas. E vai ter crente que não tem quase praticamente nada. Todo mundo vai receber, tá? Para vocês ficarem tranquilos, né? Mas o brilho dele vai ser nenhum. Ele vai ser salvo, como as escrituras dizem, como pelo fogo. Mas estando lá no céu, ainda assim vai ser melhor do que qualquer coisa aqui embaixo. Ok? Então o galardão é isso. Uns crentes serão cobrados. Davi, quem vai ser condenado no tribunal? Porque fala tribunal, alguém tem que ser condenado. No tribunal de Machia, de Cristo, ninguém será condenado. Todos nós que estaremos lá, todos vocês serão recompensados. Ninguém vai ser condenado não, ok? Enquanto isso, vem um terceiro evento. Aqui na terra estará acontecendo uma grande tribulação. Um evento de 7 anos, que nunca foi visto, de perturbação, tribulação e angústia entre os homens da terra, em que houve nessa gestão nossa que nós estamos tendo de 6 mil anos. Vamos entrar no sétimo ano, no sétimo milênio, perdão, tá? Se eu falei 6 mil anos, é isso mesmo, 6 mil anos. Então, na entrada do próximo milênio, que vai ser o milênio propriamente disso, que ele vai ser governado pelo Cordeiro, então vai se encerrar o tempo aqui, ok? Irmãos, nós não estamos aqui ao léu não, viu, irmãos? Viu, meus amados? A gestão do homem é uma gestão de tempo marcado. O que você vê na televisão e na ciência, a ciência você não pode confiar nela plenamente não, ela mente a beça, tá, irmãos? Ela tenta dizer para você que não existe Criador,
que você evoluiu, você era um germezinho, saiu da água, virou uma rã, virou não sei o que, virou macaco e tal. Coisa nenhuma, isso é besteira, rapaz. Qualquer um que tem 2 neurônios sabe que isso não é verdade. Quando você acorda de manhã, respira, e você vê que tem um ar para você respirar, e você olha para o outro ser humano, você vê que o Criador, que o Pai Celeste, que o Altíssimo, que o Eterno, Ele é real. Você foi feito à imagem e semelhança do Pai. Ele colocou dentro de você aí, ó, um espírito. Meu irmão, você não é um pedaço de carne e osso andando assim, ó, e pronto, não zumbi não. Você tem um corpo aí que é um templo. Então eu não fico fazendo nada de coisas que venham desagradar ao Pai, não. Seu corpo é um templo. Dentro de você tem uma alma, por isso você fica triste, e por isso você fica alegre. Quem está alegre aí com o Cordeiro aí nessa noite aí? Amém. É Ele que alegra o seu coração. E você tem um espírito. O espírito é o quê? Uma poderosa bateria divina que fica dentro de você aí. Ele é na verdade uma centelha divina. Você é como se fosse, imagina lá no céu o Criador sentado no trono, todo poderoso, Rei da Glória, né? Tem uma descrição, agora se não me engano, lá em Ezequiel, ou é Jeremias, eu acho que é em Ezequiel, de uma visão do profeta, quando ele vê o Pai, aí ele vê o próprio Pai mesmo, né? Aí ele vê uma figura toda coberta de resplendor de fogo. Então quer dizer, era porque os olhos deles naturais, os olhos naturais dele via ver isso. Mas quando nós estivermos lá, o seu corpo for glorificado, como o versículo que eu acabei de ler aqui, de 1 João capítulo 3, versículo 2, assim como ele é, esse ele aqui é o Cordeiro, nós seremos também. O corpo do Cordeiro é um corpo glorificado, indestrutível. Irmão, eu estou dando onda assim, eu dou uma topada em alguma coisa no meu dedo, aquilo dói. Não dói de vocês também? Ou de alguém não dói? Ou quem tem um dedo de pedra aí? Aí aquilo dói, tem que ficar, sabe? Né? Eu estava fazendo um serviço, executando um serviço aí eu furei com a furadeira um concreto, né? E o concreto estava difícil, então eu abaixei um momentinho assim, eu estava acocorado, alguma coisa assim, a ponta da broca estava quente, ela encostou aqui na minha perna, me queimou aqui, ó. Foi desagradável na hora, só que eu continuo, não quero nem saber, só quando chegou em casa que eu fui olhar lá, aí ficou aquela queimadura aqui, ó. Nosso corpo não é indestrutível, ele é um tempo, mas ele não é indestrutível não. Quando você for glorificado, você terá o corpo do Cordeiro, porque o corpo do Cordeiro, quando ele ressuscitou, é um corpo indestrutível, nunca mais cansaço, nunca mais dor. Essa é uma notícia boa para vocês? Alguém tem alguma dor aí? Alguém fica cansado? Alguém acorda segunda-feira aí meio mal, dor de cabeça, alguma coisa assim? Nunca mais tu terás dor, meu irmão. Nunca mais você vai ter cansaço. Nunca mais a sua vida, você vai olhar milhares de quilômetros assim com os seus olhos. Davi, teremos olhos? Nós vamos ser, não mesmo, você vai ter um corpo, esse teu próprio corpo aí, ele vai ser glorificado. Tem muita coisa para se falar disso aí. Você não vai ser um fantasma flutuando, não. O corpo do Cordeiro está lá em cima glorificado. Assim como ele é o Cordeiro, nós seremos também. Vocês terão corpos glorificados e nós vamos reinar aqui no milênio. Diga glórias ao Pai. Vamos voltar lá. Lá em cima vai estar vendo as bodas do Cordeiro, aqui embaixo a grande tribulação. A grande tribulação ela é descrita, meus amados, como grande aflição, Mateus 24, verso 21, tempo de angústia, Daniel capítulo 12, verso 2, verso 1, angústia de Jacó, Jeremias 30, versículo 17. Então vai ser um tempo em que haverá uma grande angústia aqui na terra, não queira estar. Você vai ver pregador dizendo, você vai ver um diacho de um pregador dizendo isso, e os caras são bons, e outros que ouvem, esses que são melhores e vão repetindo, é um macaco de imitação. Mas se esses outros lessem, pegassem minuciosamente ver, eles vão ver que as escrituras estão repleto de passagens mencionando sobre o arrebatamento em tudo quanto é passagem, meus irmãos. Davi, arrebatamento fala só lá no Novo Testamento, no Antigo, está em tudo quanto é canto. É imprescindível, meus amados, é iminente, a qualquer momento eu posso estar falando com você aqui, o arrebatamento acontecer e essa guerra de preferência, toda ela sumir. Desaparecer de preferência todo mundo, pastor Vanderlei, e todo mundo só ficar o som ligado do ventilador, e quem quiser depois que venha pegar o que quiser, ou então outros crentes sem vergonha que está por aí, que não leva as coisas a sério, e que venha fazer culto depois aí, meu irmão, é verdade, mas você que é uma pessoa séria, você que está com os olhos no Criador, você que leva o negócio a sério, não fica fazendo besteira quando ninguém está olhando, mas o Pai está olhando para você, e você sabe que Ele vai te honrar, quando você for fiel a Ele, Ele vai abençoar a sua vida. Quem pode levantar a sua mão aí nessa noite e dizer glória ao nome do Pai? Dê um forte aplauso, louvor ao nome dele nesse momento agora. Aleluia. Vamos lá.
grande tribulação vai estar acontecendo. Nem vou falar muito sobre ela, né? Vai ter a aliança de Israel. Israel pensa que o anticristo que vai se levantar, deixa eu falar isso para vocês, é um governante que já está em exercício. Ele já tem grande influência, mas não o suficiente. Vou repetir, não o suficiente. Por quê? Porque ele não tem dentro dele o espírito do abismo. O espírito do anticristo não está dentro desse camarada, para que ele possa ter fazer todo aquele poder todo de domínio e tudo mais. Mas ele já é um homem já em exercício já. E aí fica pensando que o guri vai nascer ainda, o capetina vai nascer ainda. Não, é um homem, viu, meu irmão? É um homem que já está exercendo, é uma autoridade já na Europa. Eu digo da Europa porque o anticristo vem dali. A cabeça do dragão, ela está naquela região ali, não vem do Brasil, entendeu? Não é o nosso governante, né? Apesar de que às vezes parece, né? Mas o que acontece, irmãos? Desculpa por essa aí, irmão. Mas ele vem da Europa, até pelos traços lá da profecia de Daniel e tudo mais, né? Mas o que acontece? Ele não tem tanta influência, apesar de ter muita influência. Por quê? Porque o espírito do abismo não está dentro desse homem ainda. Mas vai acontecer um evento. Que tipo de evento, Davi? Eu não sei. Vai acontecer um tipo de evento que esse camarada vai ser ferido, de acordo com as escrituras lá em Apocalipse. Ele vai ser ferido praticamente como que morto. Nessa ocasião, o espírito do abismo sai lá do abismo, né? E ele sobe aqui. Quando que esse espírito que vem do abismo pode subir e entrar nesse camarada? Quando o espírito do eterno que está aqui no mundo é invisível, mas ele está aqui no mundo, num corpo. Lembra que eu falei com você? Todo corpo tem um quê? Um espírito. Você tem dentro de você um espírito, por isso que você é um indivíduo. Se tirar o seu espírito, você cai aí agora e você morre. Ou pelo menos não vai demorar muito, a pessoa vai morrer, porque você não vai conseguir viver sem essa bateria. Ok? Então a igreja, ela é o que? Um corpo, o corpo do Messias, o corpo do Machia. Ai, Davi, eu queria ser a cabeça. Não é a cabeça. A cabeça é o Messias, é o Cordeiro. Ele é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Todo corpo tem um espírito. Quando o Espírito Santo, quando houver o arrebatamento, o Espírito Santo será retirado, de acordo lá com 2 Tessalonicenses. Ele vai ser retirado daqui. Quando esse espírito for, é incoerente que saia o espírito e o corpo fica aqui. Aí seremos zumbis sem o Espírito Santo. Então quem prega que a igreja vai passar pelo arrebatamento, não está deixando para lá isso. E as pessoas estão lá ouvindo aquilo ali. Quer dizer, o crente está querendo aprender aquele negócio ali. Mas só que quando o Espírito Santo ele sair daqui, o corpo vai ter que sair também, meus amados. Aí é quando entra o arrebatamento. Quando o Espírito Santo sair, o corpo com a cabeça sai também. Então a igreja some daqui, a igreja vai sair daqui. Aí então o espírito do abismo, ele sobe, entra nesse homem e ele começa a exercer grandes autoridades aqui. Junto ele com o falso profeta. O falso profeta é óbvio que você mata a charada, né? Que tipo de líder? Um líder mundial de uma religião, uma religião que ela tem uma abrangência mundial, que é mencionado lá em Apocalipse 17, é chamado de... É uma igreja, mas é chamado em Apocalipse. Foi eu que inventei não, gente. Estou só o pregador só. Voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, preparai as suas veredas. Só sou o pregador só. Não reclama comigo não, né? Essa meretriz, que é chamada de meretriz, porque a igreja, ela é o quê? Ela é comparada a uma mulher. Nós somos uma noiva, né? E essa outra igreja, ela é o quê? Muitas pessoas estão sendo enganadas. Ela é chamada o quê? Meretriz. Ela é uma meretriz, ela tem sangue de inocente carregado nela, ok? Então, essa meretriz, o líder dessa igreja, ele vai ser o falso profeta que vai estar exercendo o seu poder. Então, a grande tribulação vai estar acontecendo lá em cima. Lembra que eu falei do tribunal de Cristo? Acabou o tribunal, acabou de receber as recompensas, aí vem o quê? Festa, gente. Quem gosta de festa aí? Oh, glória. Aí vai vir festa, gente. Vai vir festa. Vai ter uma mesa assim gigantesca, irmão. Eu não faço nem ideia de tamanho dessa mesa, meus irmãos. Quando o Cordeiro ele fez lá a Santa Ceia, né? Até naquele dia. Então vai ter uma grande festa. Enquanto a festa vai estar acontecendo, a alegria, a festa. Por quê? Porque vocês serão os vencedores. Os crentes salvos que vencem o mundo são vencedores, são campeões, vencedores. Você venceu o mundo. Você venceu a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Você não é uma pessoa que olha uma coisa, aí você vai lá pro... Não, sai do caminho errado. Você olha, aquele negócio é tentador, mas você o quê? Está repreendido, vou pelo caminho, vou pelo certo.
mas todo mundo foi. Não, você não é todo mundo. Você deixou a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida, aquela oportunidade de arrogância. Você vai pelo caminho da humildade, vai pelo caminho de honrar o Cordeiro. Você vai ser um vencedor, então para você vai ser festa. Mas aqui embaixo vai estar acontecendo o quê? Esse é um outro evento. Vai estar acontecendo a grande tribulação, 7 anos. 7 anos. Então eu falei de quê? De 4 eventos aqui. Arrebatamento, o tribunal depois do arrebatamento, né? Tribulação e as bodas do Cordeiro. E depois disso vem o quê? Quando terminar a festa lá em cima, olha, irmão, vai ser para mais de anos lá em cima de festa. Lembrando aos irmãos que lá em cima o tempo não funciona, tá bom? Queria uma vez comentar sobre isso aqui. Você já ouviu falar, né? Nosso tempo é o quê? Cronos. Aí o Davi fica aqui olhando, tá contando, minuto, segundo, Cronos, tá contando, né? E o tempo que fala assim, né? O tempo do Criador é Kairos. Eu digo para você que o tempo é Kairos fora desse sistema que nós estamos aqui dentro. Ali fora é Kairos, mas lá em cima, no céu mesmo, é um outro tempo. O tempo de Deus não tem a contagem. Então, essa festa lá em cima, para nós vai parecer como muito tempo. Quando a gente voltar, vai ter passado apenas 7 anos. Para eles vai ser como muito tempo, muito doloroso. Quando o Cordeiro disser, a festa acabou, gente, agora todo mundo, vamos descer que nós vamos voltar lá. A igreja, todos os santos, lembrando, meus amados, que existem, o apóstolo Paulo, ele colocou 2 estados, 2 tipos de pessoas, né, na ocasião do arrebatamento, né? 2 tipos de pessoas, né? Aqueles que vão estar dormindo e aqueles que vão estar vivos. Nossos irmãos que venceram, mas já estão dormindo, serão ressuscitados, seus corpos serão ressuscitados. Você acredita nisso? Isso parece que é conto da carochinha. É meio estranho, né, irmão? Mas é Bíblia purinha, irmão. Assim, espremida assim, purinha. Isso é para você ser legal, para você sair fortalecido. Poxa, tudo para mim, né? Eu queria estar vivo. Se você partir também, não se preocupe. Você vai ser, na verdade, os que partiram vão ser ressuscitados primeiro. E os que estiverem vivos serão pegos assim mesmo, serão transformados. Quando chegar no final da grande tribulação, aí vem o 5º evento, né? É a vinda em glória, a aparição em glória. Nós estaremos lá com o Cordeiro, na vinda em glória, aí sim, a segunda vinda que as pessoas vão ver. O céu vai se abrir como um pergaminho, como é descrito lá em Apocalipse. Todos os santos que morreram no passado estarão lá também, juntamente com a igreja do Cordeiro. Juntamente com a igreja. Nesse momento vai estar acontecendo aqui embaixo o Armagedon. O Cordeiro vai chegar na hora, irmão. Na hora, irmão. Num relógio certinho assim, pum. O Armagedon vai estar acontecendo. Quem vai estar na pior na hora do Armagedon? Israel, viu, filhos? Israel que vai estar na pior. Porque toda a guerra, a próxima guerra que vai acontecer, todo o próximo conflito, para você ficar tranquilo, não se preocupe, não haverá terceira guerra mundial. A guerra é de informações agora. Os conflitos que vão agir, que vão acontecer, eles são para culminar nessa batalha que vai ser no final da grande tribulação. Terceira guerra mundial, tipo, todo mundo um contra o outro, não vai acontecer. É para jogar esses países contra Israel. Ok, meus amados? Então veja bem, vai estar acontecendo o Armagedon. O Cordeiro vai encerrar o Armagedon. Vai haver o juízo das nações. Davi, por que juízo das nações? Porque nessa época, como é hoje, vai ter nações apoiando Israel e nações contra Israel. As nações que forem a favor de Israel, elas serão julgadas e serão positivadas para o reino milenial. As nações que foram contra Israel, elas serão julgadas. Então, até as nações, elas serão também julgadas e acontecerão julgamentos, não como no céu, mas julgamentos para elas serem nações mais fortes ou menos fortes no reino milenial. Porque quando o Cordeiro vir, ele vai encerrar a grande tribulação. A grande tribulação ainda está dentro dos últimos 6.000 anos e vai entrar no reino milenial. O reino milenial vai ser a melhor coisa que um ser humano pode viver. Lembrando aos irmãos que as nações, como nós vemos hoje, vão entrar aí no reino milenial, mas nós teremos o maior líder, não será um presidente, um grande líder. Por isso que as escrituras falam assim, que ele vai ser rei dos reis, porque terão vários outros reis aqui. Pessoas que eram simples, que eram porteiros, varriam,
ou faziam coisas simples aqui nesse mundo, meus amados. Ela é simples aqui nesse mundo, mas porque ela foi fiel ao Cordeiro, quando ela passar naquele tempo, vai tudo se inverter. Ela vai receber um posto de autoridade no reino milenial, porque vai ter mais 1000 anos de governo de Cristo aqui nessa terra aqui. E pessoas que são grandões aqui nessa terra, governantes e grandes empresários, serão pessoas pequenas, isso se eles não morrerem, ok? Porque as nações vão atravessar aqui no reino milenial. Meus amados, vou ficar por aqui, amém?